Olá, alma inquieta. Eu sou Jack, seu guia pelas histórias mais sombrias e aterrorizantes. Prepare-se, pois a porta para o desconhecido está aberta. E você já deu o primeiro passo. O terror vai começar. Sempre acreditei em pequenos gestos, as pequenas coisas que lembram alguém que você o ama. Mesmo no meio de uma vida agitada e estressante, meu marido, Daniel, trabalhava longas horas em um escritório de advocacia e eu sabia o quão exaustivo isso podia ser para ele. Ele chegava em casa tarde na maioria das noites, revirando os ombros, afrouxando a gravata, pressionando um beijo rápido e cansado na minha testa antes de cair no sofá. Não era que ele não fosse afetuoso, ele realmente era, mas seu trabalho sugava toda a energia dele e eu odiava ver a exaustão em seus olhos. Então, para o Dia dos Namorados, decidi fazer algo pequeno, nada extravagante, nada exagerado, apenas uma carta escrita à mão, algo que o fizesse sorrir no meio do seu longo dia. Talvez o lembrasse de que não importava o quão difícil o trabalho ficasse, ele tinha algo bom esperando por ele em casa. Passei mais tempo do que gostaria de admitir escrevendo, me enrolando no sofá com um cobertor quentinho e uma taça de vinho, batendo a caneta no queixo enquanto pensava nas palavras certas. Escrevi sobre a primeira vez que nos conhecemos, os primeiros dias estranhos e desajeitados do nosso relacionamento, as conversas tarde da noite que se estendiam até o início da manhã. Escrevi sobre o quanto eu era grata por ele, o quanto eu amava a vida que construímos juntos. Até contei algumas das nossas piadas internas, as idiotas que não faziam sentido para ninguém, mas nos deixavam sem fôlego de tanto rir. Quando fiquei satisfeita, dobrei a carta cuidadosamente, coloquei-a em um envelope rosa e selei-a com um beijo. Na manhã seguinte, fiz questão de passar no escritório dele a caminho do trabalho. O escritório de advocacia dele ficava em um prédio antigo, um daqueles lugares com muito mármore e pouca personalidade. Mas a recepcionista da recepção foi amigável o suficiente. Ela me disse para colocar o envelope na caixa de correio do lado de fora do prédio. Ela sorriu, assentiu e eu lhe disse para ter um ótimo dia. Naquela noite, Daniel chegou em casa como sempre, cansado, mas sorrindo, como sempre. Ele deixou sua bolsa perto da porta, afrouxou sua gravata, me deu um beijo de oi. Jantamos juntos, falando sobre nosso dia. Bem, principalmente sobre o dia dele. Ele não mencionou a carta, mas eu também não mencionei. Talvez ele não tivesse lido ainda. Talvez ele quisesse guardar para mais tarde. Imaginei que eu ouviria sobre isso em breve. Mas, na manhã seguinte, antes mesmo de eu ter saído da cama, ouvi o som da caixa de correio abrindo. A pilha de cartas de sempre deslizou para o chão. O baque suave mal registrado na minha mente, meio adormecida ainda. Por um segundo, sorri. Daniel deve ter respondido. Não era do feitio dele. Ele sempre foi mais falador do que um escritor. Mas, talvez, minha pequena surpresa de Dia dos Namorados o tenha inspirado. Sentei-me, esfreguei os olhos para afastar o sono e fui até a caixa de correio. Rasguei o envelope e tirei a carta de dentro. Estava escrito no mesmo papel de carta que eu tinha usado. O mesmo papel liso, off-white. As mesmas bordas levemente em relevo. No começo, foi doce. Recebi sua carta. Obrigada, meu amor. Ela significa mais para mim do que você imagina. Você sempre sabe como me fazer sorrir. Sempre. Por um momento, senti uma onda de calor. Mas então, li a próxima linha. Preciso que você ouça com atenção. Isso é importante. Não sei quem tem voltado para casa para você todas as noites, mas não sou eu. Eu congelei. Senti um arrepio percorrer meu corpo, obrigando-me a continuar lendo. Minhas mãos subitamente ficaram úmidas contra o papel. Não saio do escritório há meses. Não sei o que aconteceu, não sei como, mas algo tá fingindo ser eu. Deixei o papel escorregar dos meus dedos. Fiquei ali, sentada, encarando a carta em minhas mãos. Minha respiração ficando lenta e irregular.
As palavras borradas na minha frente, minha mente lutando por qualquer explicação racional. Tinha que ser uma piada, uma brincadeira cruel e elaborada. Alguém no escritório de Daniel deve ter encontrado minha carta, copiado sua caligrafia e enviado de volta para mexer comigo. Talvez até o próprio Daniel, embora eu não entendesse por que ele faria algo tão estranho. Mesmo assim, minha pele formigava de desconforto. Forcei uma risada baixa e balancei a cabeça. Era absurdo. Completamente ridículo. Não é? Ainda assim, quando o ouvi se mexer no quarto, quando ouvi o som fraco de lençóis farfalhando e o chão rangendo sob seu peso, algo em mim hesitou. Só por um momento. Dobrei a carta, coloquei-a de volta no envelope e enfiei-a na bolsa antes de ir para a cozinha fazer café, tentando me livrar do desconforto. Entrei na cozinha e peguei os fósforos. Tínhamos um daqueles fogões a gás antigos, do tipo que você tinha que girar o botão e acender o queimador você mesmo. Ele estava enjoado há anos, às vezes exigindo 2 ou 3 tentativas antes que a chama pegasse. Quando Daniel entrou na cozinha, revirando os ombros e passando a mão no cabelo, eu já estava convencida de que estava sendo ridícula. Bom dia, ele murmurou, dando um beijo rápido na minha têmpora. Girei o botão e o chiado familiar do gás encheu o ar. O cheiro era forte, pungente, mas acendi o fósforo mesmo assim, deixando a pequena chama tremeluzir para a vida entre meus dedos. Então, com um movimento rápido, levei-o ao fogão. O fogo começou instantaneamente. Um pequeno sopro de calor, uma suave explosão de laranja e azul quando o gás finalmente pegou. A cozinha foi preenchida com um crepitar silencioso de chama se acomodando, o calor se espalhando para fora. E foi então que, por algum motivo, Daniel estremeceu. Não apenas um pequeno e assustado espasmo, mas um brusco espasmo de corpo inteiro. Seus ombros ficaram tensos, suas mãos se curvaram lentamente ao lado do corpo e, por uma fração de segundo, seus olhos não estavam em mim. "Você tá bem?" Perguntei casualmente, olhando para ele por cima do ombro. Ele piscou e a rigidez em seu corpo desapareceu tão rápido quanto surgiu. Ele disse, sua voz suave. Só fiquei distraído por um segundo. Examinei seu rosto, seus movimentos, os pequenos detalhes dele, a maneira como seus lábios eram quentes contra minha pele, o som familiar de seus pés descalços batendo no piso, a maneira casual como ele se apoiava no balcão enquanto tomava seu primeiro gole de café. Esse era Daniel, meu marido. Eu estava deixando minha imaginação levar a melhor, mas, ainda assim... "Ei", eu disse, forçando minha voz a soar leve, provocante. "Você não me deixou uma carta de amor de volta, né?" Ele levantou uma sobrancelha, no meio de um gole. "Carta de amor?" Hesitei. "Naquele que deixei no seu escritório." Por uma fração de segundo, apenas uma fração de momento, sua expressão não mudou. Então, muito rápido, ele sorriu. "Ah, sim, desculpa. Eu queria dizer algo. Isso foi muito fofo." Forcei-me a sorrir. "Você gostou?" "Claro", ele disse, tomando outro gole de café. "Melhor parte do meu dia." Eu assenti, fingindo estar satisfeita com sua resposta. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Se ele tivesse realmente lido a carta, ele teria dito algo sobre as piadas internas, sobre as memórias que eu tinha escrito, sobre qualquer detalhe pessoal que tornasse a carta especial. Era o que ele sempre fazia. Algumas das nossas piadas internas eram feitas simplesmente porque ele as mencionava muito, e ele adorava quando eu as mencionava. Engoli em seco, olhando para meu telefone. Trabalho. Eu tinha que ir trabalhar. Eu tinha que deixar isso pra lá. Naquela noite, sentamos no sofá assistindo TV, como sempre fazíamos. O calor do seu corpo era familiar. Seu braço pendia preguiçosamente sobre o encosto do sofá, dedos roçando meu ombro. Para qualquer outra pessoa, teria parecido perfeitamente normal, perfeitamente seguro. Mas a carta pesava na minha bolsa e as palavras ecoavam na minha cabeça. Não consegui parar de pensar nisso. Então, depois de um tempo, virei-me para ele com um sorriso.
mantendo a minha voz leve. Ei, lembra quando nos conhecemos? Ele piscou, pego de surpresa. Você tá me testando? Ele perguntou, rindo baixinho. Talvez. Provoquei, cutucando seu braço. Vamos, é melhor você se lembrar. Ele sorriu, inclinando a cabeça como se estivesse pensando. Foi na faculdade, certo? Segundo ano. Eu lembro dessas coisas. Você sabe disso. 28 de junho. Senti meu peito apertar. Meu marido era esquecido com datas. Isso, eu sabia. Mas eu sabia que essa data específica era importante para ele. Na verdade, era uma data tão importante que ele a tatuou na pele. Forcei um suspiro exagerado, batendo em seu braço de brincadeira. Claro que você lembra. Ele não olhou para baixo. Ele não riu. Ele apenas sorriu para mim. Agora, eu sabia com certeza que esse não era meu marido. Na manhã, eu tinha que sair. Na manhã seguinte, fiz tudo exatamente igual. Acordei antes dele, preparei o café, beijei-o na bochecha e disse que tinha um longo dia pela frente. Ele sorriu para mim como sempre. Uma coisa perfeita e sem esforço. Do jeito que sempre fez. Ele passou a mão pelos cabelos escuros, tomando um gole de café e me desejou um bom dia. Mas, quando peguei minha bolsa e saí, forcei-me a não hesitar. Dirigi do mesmo jeito que sempre fiz, seguindo minha rota matinal, fazendo as curvas de sempre, mantendo a rotina só por precaução. Mas assim que saí da vista da casa, virei na direção oposta. Em vez de ir para o meu escritório, dirigi direto para o escritório de advocacia de Daniel, segurando o volante com tanta força que meus dedos doíam. Não sei exatamente o que esperava. Talvez entrar no prédio, vê-lo em sua mesa, rindo com seus colegas de trabalho, provando que tudo isso era apenas um mal-entendido elaborado, que a carta tinha sido uma piada, um erro, algo estúpido e explicável. Talvez eu quisesse ver a normalidade de seu espaço de trabalho, para me lembrar de que o homem que vinha para casa, para mim todas as noites, era realmente meu marido. Mas, no fundo, eu já sabia que isso não aconteceria. A recepcionista olhou para mim de trás do balcão. Oi, eu disse forçando um sorriso. Só tô passando para ver meu marido. As sobrancelhas da mulher se franziram levemente. E, por um momento, ela apenas olhou para mim, como se eu tivesse dito algo confuso, algo que ela não conseguia entender. Então, depois de um momento, ela me deu um pequeno e gentil sorriso, um que eu imediatamente odiei. Qual é o nome do seu marido? Ela disse com o olhar fixo no monitor à sua frente. Daniel. Eu murmurei. Ah, querida. Ela disse suavemente. Ele não vem aqui há semanas. As palavras pareceram um tapa. Minha respiração ficou presa na garganta. Meu coração batia violentamente contra minhas costelas. Meus dedos apertaram a alça da minha bolsa. O que você quer dizer com isso? Isso é... Tem que haver algum engano. Ele trabalha aqui. Ele vem todo dia. O rosto da recepcionista mudou ligeiramente. A incerteza cintilando atrás de seus olhos. Ela hesitou, então soltou um suspiro lento. Eu sinto muito, mas ninguém o vê há muito tempo. Nós pensamos que talvez ele tenha aceitado outro emprego e nunca nos contou. As coisas dele ainda estão aqui, mas... Ela balançou a cabeça. Eu realmente não acho que ele tenha estado aqui. Algo em mim parecia estar se dobrando sobre si mesmo. Minha visão se estreitou um pouco, como se o mundo inteiro tivesse se inclinado para o lado e eu estivesse lutando para ficar de pé. Eu posso ver o escritório dele? Perguntei. A recepcionista me lançou outro olhar incerto, mas assentiu. Ela me levou pelo corredor, passando pelas fileiras de mesas, pelos escritórios abertos onde as pessoas digitavam em seus computadores, onde conversas zumbiam ao fundo. Tudo normal, tudo completamente separado do fato de que algo na minha vida havia se aberto em algo monstruoso. Paramos em frente a um depósito trancado. Ela hesitou, colocando uma mão na maçaneta, como se não tivesse certeza se deveria me mostrar isso. Então, em voz baixa, ela disse: as coisas deles ainda estão lá dentro. Achamos que ele simplesmente desistiu um dia e nunca contou a ninguém. Meu estômago estava vazio.
A mulher girou a maçaneta e a porta se abriu com um rangido. Lá dentro, tudo estava intocado. Sua bolsa de trabalho estava na cadeira, a alça levemente torta, como se ele tivesse a jogado ali com a intenção de pegá-la novamente em breve. Seu casaco estava pendurado na parede, bem passado, sem um único sinal de poeira ou idade. Sobre a mesa, uma pilha de correspondências fechadas permanecia intocada. Dei um passo à frente lentamente, o ar denso ao meu redor pressionando meus ombros com um peso do qual eu não conseguia me livrar. E então, eu vi uma única folha de papel colocada cuidadosamente no centro da mesa. Meu nome escrito no topo. Minhas mãos tremiam quando tentei pegá-lo. No momento em que toquei, eu soube. A caligrafia era dele. Se você tá lendo isso, eu ainda estou aqui. Outra coisa tomou meu lugar. Ele sabe tudo o que eu sei. Ele age como eu. Mas não sou eu. Não sei quanto tempo tenho. Mexi em algo que não deveria. Tem medo de fogo? Eu te amo. Minha visão ficou um pouco turva. Eu queria entrar em colapso. Deixar o pânico finalmente me derrubar. Quebrar do jeito que meu corpo estava me implorando. Mas eu não fiz isso. Porque agora eu sabia. Não era sobre entender o que tinha acontecido. Não era sobre descobrir para onde Daniel tinha ido ou o que tinha tomado seu lugar. Tratava-se de impedir isso. Dobrei o bilhete cuidadosamente e o coloquei no bolso. Então, sem dizer mais nada, me virei e saí do escritório. Eu não ia correr. Eu ia queimá-lo vivo. A casa estava escura quando entrei na garagem. Suas janelas me encarando como olhos vazios. A luz da varanda estava acesa, lançando um brilho suave sobre os degraus. E por uma fração de segundo, tudo pareceu normal. Mas no momento em que entrei, eu soube. Estava esperando por mim. Ele estava no centro da sala de estar, perfeitamente imóvel, com as mãos descansando ao lado do corpo. A expressão em seu rosto era de curiosidade casual, mas havia algo errado com ele. Algo na maneira como os cantos de sua boca se esticavam um pouco demais, na maneira como seus olhos me seguiam sem piscar. Onde você estava? Perguntou. Forcei um sorriso, dando de ombros enquanto fechava a porta atrás de mim. Nenhum lugar importante. Não respondeu imediatamente. Apenas observou. O ar parecia pesado, espesso com o peso do que eu sabia que estava por vir. Cada instinto do meu corpo gritava para eu correr, mas eu não corria. Eu não conseguia. Eu tinha que levar isso até o fim. Então, passei por ele e fui em direção à cozinha, com o pulso martelando nas costas. Sua cabeça virou ligeiramente quando me movi. Você tá agindo diferente essa noite, ele murmurou. Eu ri suavemente, mantendo minha voz leve. Dia longo. A coisa sorriu diante disso. Cerrei meu maxilar, reprimindo a náusea crescente que se enrolava em meu estômago. Não podia deixar que ele sentisse meu medo. Ainda não. Cheguei à cozinha sem diminuir o passo. A garrafa de uísque já estava ao meu alcance. No balcão onde sempre o guardávamos, eu o agarrei. O sorriso da coisa não vacilou. Mas algo mudou. Uma mudança na postura, uma leve inclinação de cabeça. E então, com uma voz quase preocupada, perguntou: O que você tá fazendo? Eu não respondi. Tirei a tampa, virei a garrafa e a derramei. Líquido escuro espirrou pelo chão, encharcando os velhos painéis de madeira, espalhando-se em poças irregulares em direção à sala de estar. O cheiro de álcool enchia o ar, forte e potente. A expressão da coisa finalmente vacilou. Sua voz escureceu. Pare, eu não fiz. Coloquei a mão no bolso e tirei o isqueiro. O clique da roda de sílex soou ensurdecedor no silêncio. Uma única chama ganhou vida. A boca da coisa se contorceu em algo sobrenatural. Não pude deixar de estremecer. Você não quer fazer isso, disse suavemente. Mas eu fiz. Girei meu pulso. Deixei cair a chama. E o fogo irrompeu. O fogo avançou, engolindo o chão em ondas famintas, lambendo as paredes com dedos gananciosos. Ele correu para fora, rastejando em qualquer coisa à vista.
O calor explodiu contra minha pele e, no meio de tudo isso, a coisa gritou. Com raiva, seu corpo convulsionou, torcendo-se violentamente como se algo abaixo da superfície estivesse tentando se libertar. Sua pele se descascou em tiras, revelando algo abaixo que não era carne. Apêndices enegrecidos esticados, alongando-se, contorcendo-se como fumaça. Suas mãos se curvaram em uma estranha amálgama de formas e cores, esqueléticas por natureza, mas não exatamente. A segurança de uma cabeça encurvada e rachada, dobrando-se sobre si mesma, os restos de suas feições se desmontando como porcelana estilhaçada. Ele investiu contra mim. Eu tropecei para trás, mal me esquivando quando um de seus membros chicoteou em minha direção, errando por centímetros. O fogo se espalhou rápido, engolindo as paredes, enrolando-se em volta das janelas, devorando as cortinas. O calor estava insuportável agora, sufocando o ar, roubando meu fôlego. A casa estava desabando. Eu me virei e corri. Eu não parei, não quando as paredes gemeram e racharam, não quando o teto acima de mim estremeceu. A porta da frente estava a apenas alguns passos de distância. Eu conseguiria. Atrás de mim, a coisa ainda gritava, mas não olhei para trás. Eu me joguei para fora, batendo com força no chão, rolando para o lado, ofegando por ar enquanto o calor rugia atrás de mim. Levantei a cabeça bem a tempo de ver o teto desabar, chamas explodindo pela estrutura, lançando brasas voando para a noite. O fogo consumiu tudo, transformando minha casa em nada mais do que uma pira funerária para o que quer que tenha tomado o lugar de Daniel. E a coisa lá dentro continuou gritando, até que, finalmente, silêncio. Por muito tempo, tudo que eu conseguia ouvir era o fogo. As chamas sibilavam e crepitavam, devorando o que restava da minha casa, enchendo o ar com fumaça espessa e sufocante. O calor pulsava contra minha pele, mesmo à distância. Fiquei ali sentada na calçada, meu peito arfando, meus dedos cravados no chão. Meu corpo doía da queda, meus pulmões queimavam com a fumaça. Movimento, um som arrastado quase inaudível sobre o rugido do fogo. Meu estômago apertou enquanto eu virava minha cabeça em direção à casa, minha respiração presa na garganta. Uma sombra se movia dentro das chamas. Eu congelei, incapaz de respirar, incapaz de me mover. Minhas mãos tremiam enquanto eu me empurrava para cima de meus joelhos, meu corpo inteiro se preparando para o que quer que estivesse por vir. Mas então, Daniel deu um passo à frente. Suas roupas estavam chamuscadas, seu rosto sujo de fuligem, seu cabelo uma bagunça de cinzas e suor. Mas seus olhos eram dele, o mesmo castanho quente que eu tinha memorizado 1000 vezes. Meu verdadeiro marido. Eu sabia disso só de olhar. Ele deu mais um passo trêmulo antes que seus joelhos cedessem, seu corpo cedesse e desabasse no pavimento. Mal tive tempo de pensar antes de correr até ele, meu coração martelando contra minhas costas, minhas mãos agarrando seus ombros, seus braços, seu rosto. Lágrimas turvaram minha visão, enquanto eu segurava seu rosto, meus dedos tremendo contra sua pele. Engoli o soluço que sufocava minha garganta, forçando minha voz a ficar firme. Por um momento, nenhum de nós disse nada. Sua respiração era fraca, quase imperceptível. Meu aperto nele aumentou, o desespero arranhando meu peito. Mas então, ele sorriu. Faculdade, ele disse asperamente. Orientação do primeiro ano. Sarah nos apresentou. Sua voz rouca, mas segura. Você estava usando aquele suéter vermelho feio. Um soluço escapou dos meus lábios. Puxei-o contra mim, enterrando meu rosto na curva de seu pescoço, soluçando contra sua pele, agarrando-o como se eu o soltasse, ele desapareceria novamente. Seus braços estavam fracos, mas ele os envolveu em volta de mim de qualquer maneira, segurando-se com tudo que lhe restava. A casa pegou fogo atrás de nós. Os médicos disseram que foi um milagre. Queimaduras leves, inalação de fumaça, nada pior.
Sentei-me ao lado da cama do hospital dele, meus dedos firmemente entrelaçados ao redor dos dele. Sua mão era quente, sólida, sua. De vez em quando, meu aperto aumentava, só para ter certeza de que ele ainda estava lá. E toda vez, ele apertava de volta. Na primeira vez que ele acordou, ele virou a cabeça para mim, com os olhos pesados de exaustão, mais claros. Ele murmurou, com a voz rouca. Eu sorri, mesmo com meus olhos ardendo com lágrimas não derramadas. Seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso cansado. Você parece um inferno. Uma risada saiu de minha garganta, trêmula e genuína. Bem, funguei, enxugando os olhos. Você também. Uou, que loucura. No início, tava tudo meio romântico, bonitinho, mané. E depois ficou sinistro e no fim terminou romântico, meu. Cara, assim, eu não entendi muito bem o que aconteceu ali, porque, pelo que eu entendi, o cara ainda tava preso, só que eu achei que ele tava preso onde ele trabalhava, né? Mas, na verdade, eu acho que ele tava preso dentro do próprio corpo, basicamente é isso, né? Pelo que eu entendi, porque ela botou fogo lá em tudo, e aí depois disso, quando ela saiu de dentro da casa, o marido dela voltou à tona, depois do fogo, enfim. Parece que o fogo em si espantou completamente a criatura. Talvez ele estivesse possuído, alguma coisa assim. E aí, qual a tua teoria? O que tu entendeu dessa história aqui? Que ela deixou muitos pontos vagos. Não tem parte 2, tá? Já respondendo aqui antes que alguém pergunte. É assim que termina realmente a história, tá? Enfim, eu acho que ele estava possuído por alguma coisa. Não sei o que. Basicamente foi isso que eu entendi. Mas é isso, a história foi maneira, tal. Foi meio confuso, mas maneira. É isso, cara. Deixa aí nos comentários. Não esqueçam de deixar o feedback de vocês. É muito importante pra mim. Seja sobre o áudio, enfim, qualquer coisa. Desde que seja construtivo, pode deixar aí comentário sobre o episódio de hoje. Se você gosta do meu conteúdo e não me segue aqui no Spotify, segue aí que tô trazendo conteúdo novo semanalmente. E não esquece de dar estrelinhas, hein? Caso queira me seguir nas outras redes, no YouTube é @darkjackpodcast e no Instagram é @darkjack.yt. Tô sempre atualizando informações por lá. Se você quiser ter acesso a mais histórias exclusivas, fazer parte do nosso grupo secreto e de quebra apoiar esse projeto sombrio, junte-se ao nosso grupo de almas corajosas, apoia.se/darkjack. Se você quiser mandar o seu relato aqui pro podcast, pode me mandar via direct no Instagram ou no e-mail darkjackcontato@gmail.com. Lembrando, todos os links estão na descrição. Muito obrigado e te vejo em breve.